sejam muito bem-vindos para uma vídeo do Boruto Tube Blue Vortex bem aqui no Geek, nesse CT, tamo de volta. Rapaziada, hoje vamos então especular sobre o que pode rolar no próximo cap do Boruto Vortex, especificamente o cap 22, que vai estar chegando para nós lá no dia 20 de maio, pois é, vai demorar mais um pouquinho, eu chutando que a gente poderia ter o cap no dia 19, talvez 8, né, voltamos aí para a boa e velha rotina do dia 20. Além do mais, aproveitei este vídeo para comentar também outros tópicos interessantíssimos que eu achei que ocorreu ao longo do cap 21, especificamente sobre as habilidades do Mangekyo da Sarada e também a possível futura relação de Boruto com Kashin Koji, porque para quem leu o cap 21, pelo menos eu tive a impressão que pode ser uma relação estremecida, né, não? A partir de agora. E outros detalhes também, é claro. Obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos muito começar o vídeo primeiramente fazendo aquele bom e velho recap da trama principal do cap 21. Tá caindo a tela. Cap 21, ele acaba começando com essa longa sessão de flashback envolvendo nossa Sarada Uchiha. Pois é, basicamente um lembrete da trajetória da personagem até então, que eu particularmente achei bem interessante como tudo foi colocado. Assim, no início a gente vê ela aí, né, interagindo com a Chocho, basicamente a questão de prioridade, que a gente sabe, desde o início a Sarada sempre teve ali o sonho de virar uma Hokage, porém ela mesmo cita, mas eu nunca tive tanta confiança em mim, assim, sabe, não tanto quanto o Naruto, por exemplo, mas eu sigo com aquela vontade de basicamente proteger tudo e a todos nesta vila. Rolam uns saltos no tempo, onde a gente revê o momento que o Boruto acaba ganhando a sua icônica e famosa cicatriz, aquele momento, claro, que a onipotência ativa a todo o santo vapor, as memórias de geral acabam sendo alteradas, a Sarada se vê basicamente um novo mundo, né, galera? Onde o pensamento de geral sobre o Boruto tá totalmente distorcido, e aquela angústia, onde a gente revê novamente o momento que ela acaba despertando o seu famoso Mangekyo Sharingan. É muito bacana que o flashback já entra ali logo de cara em uma conversa do Sasuke com o Boruto, isso durante o time skip, é claro, onde o Sasuke começa a comentar com o próprio Boruto mais sobre o aspecto do Mangekyo, que é aquilo que a gente já sabia, né? Que acaba sendo a evolução do Sharingan, que um Uchiha acaba despertando após ele passar ali basicamente por uma situação, deveras traumática. O momento também serve para reforçar ainda mais a decisão do Sasuke de ir junto com o Boruto, porque sim, a memória do Sasuke também foi alterada para ele. Boruto matou seu bom e velho amigo Narutão, só que quando ele viu ali a sua filha despertando o Mangekyo, serviu como uma espécie de trigger, né, galera? Porque aquela coisa, meu Deus do céu, se a Sarada tá falando que tudo isso é mentira ao ponto que ela despertou o Mangekyo, eu vou confiar na minha filha nesse despertar que ela acabou de ter. Ou seja, o despertazite ali do Mangekyo foi crucial para as futuras ações aí do Sasuke, para a própria sobrevivência do Boruto, quem estando parando pra pensar. E é bacana que, velho, desde essa época o Sasuke já tinha certeza que a habilidade do Mangekyo Sharingan da Sarada seria crucial para basicamente resolver as tretas. É exatamente isso que a gente começa a ver. Voltando pra treta aí do presente, é um belíssimo painel, né, da Sarada aí, toda poderosa. A gente tem basicamente o buraco negro aí, né, perto dela. Isso remetendo, claro, ao finalzinho ali do capítulo passado, logicamente. E o Ryu já parte pra ofensiva, né, tropa, lançando sua famosa área de ferro, só que não chega a pegar diretamente na Sarada, e sim o pequeno buraco negro acaba absorvendo toda a santa área de ferro. É bacana que ela até comentou, Mitsuki, você é praticamente inútil nesta treta, fica pra trás, tá ligado? Protege a Araya, Yodo, deixa com a mãe. E o Ryu, ele acaba mudando a postura, tipo, deixa eu tentar então um bom e velho ataque surpresa, onde a gente vê ele usando a sua área de ferro, bom, logo abaixo da área convencional, pra tentar pegar a Sarada desprevenida. É a mesma coisa que nada, a Arya nem chega perto dela e ela volta, né? É bacana o painel, porque dá a entender, meu Deus, a Arya vai voltar na cara do Ryu completamente, não. Passa por ele também e ele percebe como tem um outro buraco negro logo atrás dele. Ele tá assim, pera aí, eu pensei que era apenas um portalzinho. Ele percebe, né, galera, como são múltiplos portais em sua volta. Pois é aquela coisa, meu Deus do céu. E é bacana porque a gente vê, né, ele começando a flutuar ali contra sua vontade, é claro, assim como a Sarada também. É uma belíssima página, dando um empoderamento desgraçado para a nossa Madame Uchiha, não é mesmo? E o Mitsuki, ele começa a sacar o que tá acontecendo. Ele tá assim, esses portais estão mexendo com gravidade, tô entendendo. Basicamente, ao todo ela consegue manifestar 4 desses mini buracos negros. Essa é a verdade, né, galera? Cada um consegue manipular a famosa gravidade, que é insano. Ou seja, a gente tá vendo uma espécie de combinação. Digamos que um Shibaku Tensei mais um Kamuizinho, né? Que o Kishimoto acabou juntando em um único pacote. Eu particularmente achei bastante irado. É interessante como ela consegue controlar exatamente o que ela quer manipular com a gravidade. O Mitsuki cita isso, né? Tipo, tamo aqui em volta da treta toda, só que ninguém tá sendo sugado, apenas a Sarada, o Ryu e os Garras Sujas também muito bacana. E lembrando que a habilidade é apenas um olho, qual será do segundo? Eventualmente temos o Susanozinho já meio que encaminhado, né? Não. O Ryu tá sendo sugado para um dos buracos negros, ele até tenta rebater ele contra a Sarada, que é a mesma coisa que nada novamente. É bacana o discurso dela citando como, durante todo esse tempo eu estava me segurando, mas não mais, vou usar esse poder para proteger os meus amigos, é isso. Vê ela expandindo
expandindo esse buraco negro em volta aí do rio, ou seja, ela consegue aumentar o tamanho do bagulho para que o processo de sucção seja mais eficaz do que nunca. E, cara, parece ser um processo bem dolorido, né? Onde o Ryu tá claramente aí na famosa capa da gaita. Aliás, esse cap acabou confirmando como a Yodo foi realmente de arrastar pra cima e eu tô como é que é, rapaz. Que desperdício, velho. Ninguém conseguiu comer a guria, tá, né? Querendo ou não, essa morte, claro, serviu ainda mais de motivação para que a Sarada despertasse novamente o seu Mangekyou. Eu achei muito engraçado porque o Ryu tá totalmente imobilizado, mas ele tá tentando, né, usar sua marca de garra pra cair fora. É hilário o painel, né, porque o Jura tá lá no QG e tá acontecendo alguma coisa ou impressão minha? Como ele não consegue se mover, Ryu, no caso, ele não tá, né, conseguindo atravessar a marca de garra, e é isso. Ele acaba sendo aniquilado pela Sarada nesse belíssimo painel, acaba sendo sugado até que não existiu mais nada do vagabundo. É maneiro, né, o painel, com os olhos da Sarada sangrando, tipo, yes, finalmente. A treta é que devido ao uso excessivo de chakra, ela acaba desmaiando, que normal, primeiro uso da habilidade com Mangekyou, mas o Mitsuki tava ali esperto, Paka tá coitada, tudo certo. Mas importante é que a alma espinhosa do Ryu acabou brotando aí com tudo, ou seja, a porteira para resgatar o Shin, que definitivamente está, ó, aberta. A gente corta Kaida, Kashinkoji e o Boruto, nosso trio paradadura favorito, né não? Basicamente aí, passando a planta, com o poder da Sarada, eles conseguiram derrotar o Ryu, e o Kashinkoji tá, que beleza, é o melhor cenário, que ela acabou despertando a habilidade, nossa, isso vai ser uma ajuda gloriosa. E ainda tá, mas a Yoda acabou morrendo, eu chupava. O Kashin tá, mas o sacrifício dela valeu muito a pena, agora a Sarada tá mais roubada do que nunca, é muito melhor para o nosso lado. E aí o Boruto, né, rapaziada, tá assim, peraí, você sabia que ela iria morrer? Ou melhor, esse foi o caminho que você traçou para que a Sarada ficasse mais poderosa do que nunca? Não tinha nenhum cenário onde a Sarada poderia despertar o Mangekyou sem que ninguém tivesse que basicamente morrer. E o Kashin tá, Ramana, Boruto. Se você tivesse ido até o campo de batalha inicialmente, ela nunca iria despertar novamente o poder, tá ligado? E o Juro iria aparecer, sabe? Então assim, deixa como tá as coisas. Galera, é o Boruto percebendo, né, como o Kashinkoji, óbvio que ele acaba escondendo muito o jogo em alguns momentos para que a história fique mais favorável para o lado dos heróis, embora certos sacrifícios são necessários. Nesse caso eu tô ao lado do Kashin, porque, pelo amor de Deus, né? Só que óbvio que para o Boruto é aquela coisa, não, impossível. E quando o Konohamaru, ele vai sobreviver também, o Kashinkoji, no famoso silêncio sepulcral, porque ele tá assim, ô Boruto, deixa como tá, pelo amor de Deus, não faça nada, se você for lá, o Jura vai aparecer. O Boruto vai até o campo de batalha e aniquila Matsuri em 1 segundo, rapaz, sim, é um painel foda bagarai, eu gostei, né? Ele usando o Hiraishin, destroçando a mulher atacada. É um pouco anticlimática a morte da Matsuri, com certeza, mas quem se importa, eu não tava mais suportando essa tretazinha dela com o Konohamaru, que aliás, ou seja, o Kashinkoji tava movendo as peças na qual o Konohamaru de fato ia de comes e bebe, eu tô. É o que eu falo, gente, o Kashinkoji nunca está errado. Provavelmente o que iria acontecer era a Sarada, né, derrotando eventualmente a própria Matsuri para vingar o seu sensei, e ser um baita de momento, né? Só que o Boruto, um merdeiro, não se aguenta e também não se aguenta não fazer uma entrada triunfal. Olha só o que ele acabou de fazer por desgosto de Kashinkoji, quem diria? E no caso, o Cap 21, ele acaba finalizando com o Jura sentindo a presença do Boruto e tal. Chegou a hora de Papai Jura brilhar. O melhor vilão depois de Pen, sim. Fechando então o Cap 21. Agora vamos falar sobre o Mangekyou Sharingan de Sarada Uchiha, que olha, foi um dos highlights principais do capítulo 21, né, galera? Meu amigo, então, e foi um baita de destaque, né? Ela estampando basicamente a capa, como tudo, e foi fenomenal. Desde o finalzinho ali da parte 1 do Boruto, tinha aquela expectativa, meu Deus, qual vai ser a habilidade? Ela vai herdar o que? Alguns genjutsus poderosos do tio, por exemplo, ou talvez um bom e velho clássico Amaterasu. Só que a gente viu que o buraco é mais embaixo, sem trocadilho. O Cap 21 estabelecendo aí como uma das habilidades do seu olho é a capacidade que ela tem de criar basicamente esses mini buraco negro da vida. Pois é, 4 ao todo, de acordo com o próprio Ryu. É interessante como os buracos negros, para variar, né, permite que a Sarada manipule efetivamente a gravidade ao seu favor, que é muito útil. Onde ela pode manipular a gravidade para ela flutuar por aí, que é bacana. E de quebra ela também consegue utilizar os buracos negros, né, tropa, para sugar, por exemplo, ataques que voam em sua direção, que ela fez muito com a areia de ferro do Rio, por exemplo. E ela também consegue utilizar os mesmos buracos para sugar o oponente para dentro do buraco. E se você for sugado é basicamente GG. Foi exatamente essa a maneira como ela acabou destroçando basicamente o Ryu. E ele não deu nem pro cheiro, não é mesmo? Ou seja, foi como eu comentei na minha review do Cap 21, a habilidade do Mangekyou dela não
deixa de ser uma espécie de mescla do Shibaku Tensei, especificamente a questão da força gravitacional, e ao mesmo tempo lembra muito o Kamui, né, devido aos pequenos portais que ela consegue manifestar pra lá e pra cá. É interessante como o limite é de 4 portais por enquanto. Acredito que conforme ela for desenvolvendo ainda mais essa habilidade, se pode, sei lá, né, duplicar, por exemplo, o número de portais que ela deve aí, né, abrir como tudo, que, velho, é uma habilidade muito, mas muito quebrada, ao mesmo tempo que é muito útil para capacidades ofensivas, é ótimo para o moveset defensivo da Sarada. Qualquer ataque, os buracos negros acaba sugando em apenas um único segundo. Cê tá louco? Claro, né, que é uma habilidade que tem lá as suas limitações. Acho que a principal, de acordo com o próprio Mitsuki, é o uso excessivo de chakra que esses portais custam, tá ligado, galera, para a Sarada, ou seja, é algo que ela não pode manter ativo por muito tempo, que é comum com habilidades quebradas oculares que a gente vê aí no verse do Naruto, barra do Boruto, sabe? Aí fica o questionamento, meu amigo, e qual será a habilidade do outro olho dela? Eu particularmente especulo que deve ser alguma espécie de genjutsu bem tunado. Não queria que fosse um Amaterasu 2.0, eu vou confessar pra vocês, já faz um tempo, né, não, que a gente não tem umas habilidades de genjutsu mega interessantes a acompanhar, e aquela, o Chicho Itachi iria ficar muito orgulhoso da sobrinha, não é mesmo? E claro que eventualmente, né, quando ela desbloquear a habilidade do segundo olho, o Suzano, rapaziada, tá mal ou bem encaminhado. Já que o Sasuke não tá usando os olhos, só ela roubar, pega o Eterno Mangekyo para si e tá tudo certo. De qualquer forma, eu adorei particularmente ver a Sarada aí, né, toda badass. Finalmente, chegou o momento dela brilhar. Outra coisa que chamou muito a minha atenção ao longo do Cap 21 é a futura relação aí de Boruto com Kashinkoji, mestre e discípulo. E tecnicamente a batata do Kashinkoji está assando, né, galera? Devido à sua habilidade divina, né, que ele consegue ver múltiplos futuros e desde então ele tá ali, né, como um bom e velho mestre do xadrez, movimentando as peças para que o futuro mais promissor barra melhorzinho caia no colo da rapaziada. Não é que ele é um vilão, obviamente tá tentando ajudar a tropa. O problema justamente é como ele está ajudando. Porque a gente viu, né, que o Kashinkoji está disposto a passar por cima de certas pessoas para que o objetivo bem maior seja alcançado, como tudo, especificamente a Yodo foi de arrasta pra cima. Que foi um momento bem WTF, tipo, é sério? A gente viu, claro, o Caps atrás, o Ryu empalando a guria, só que ninguém tava esperando que ela realmente iria morrer assim do nada, tecnicamente, mas tá. De acordo com o próprio Kashin, é uma morte que deu ali, né, a chance da Sarada despertar novamente o Mangekyo, assim ela conseguiu manipular muito bem a sua habilidade e tal. E o próprio Kashin comenta, Boruto, se você tivesse ido para o campo de batalha, ela nunca queria despertar novamente essa habilidade, já que você estava lá, tu ia deixar a situação muito mais confortável para a Sarada e os outros, que é verdade, a gente reconhece obviamente a grande força que o Boruto tem, depois do que ele fez com a Matsuri, não é mesmo, mas é o Boruto também percebendo, rapaz, esse Kashinkoji, óbvio que ele tá escondendo info de mim, e se ele tá disposto a sacrificar os outros igual um gado no meio do pasto, eu não sei não, né, se é muito bom para minha pessoa ficar 100% perto dele. Até porque o Boruto não segue a risca esse discurso de, não, se tiver que morrer para salvar milhões, que morra aí. Então, a gente sabe que o coitado tá disposto a fazer de tudo para proteger os seus amigos, né, galera? Que é um discurso que vai muito contra as ações do Kashinkoji, que, de novo, tá tentando fazer o bem para geral. Só que esses momentos aí não vai bater muito bem com as ideias de Boruto. E, de fato, a gente viu, né, Caps atrás do Kashinkoji sempre tentando repreender o Boruto, porque ele queria ir, de fato, ao campo de batalha para ajudar a tropa contra o Ryu e a Matsuri. E o Kashin tá, se você for, vai dar ruim. Nós vai entrar basicamente no pior cenário possível, não faça. E o que o Boruto faz? Ele vai até o campo de batalha e resgata o Konohamaru. Por quê? Até mesmo nesse cenário ideal que o Kashinkoji tava craftando, onde a Sarada desperta o Mangekyo, nesse mesmo futuro era para o Konohamaru ir de arrasta pra cima, que seria uma glória do senhor. Só que o Boruto, ao perceber, tu já tá me escondendo umas coisas, vem cá, o Konohamaru vai conseguir vencer a Matsuri, né? E o Kashin com aquele silenciozinho indicando que era pro Konohamaru morrer de fato. Do que eu acho que até poderia acontecer no eventual morte do Konohamaru, a Sarada, né, virada no Jiraiya, iria despertar novamente o Mangekyo, o Trissuda, a Matsuri e tudo certo. Só que o Boruto tá, não, deixa eu ir lá, vou salvar basicamente o meu mestre.
Só que é complicado, né, rapaziada, que a gente vê que com a chegada do Boruto, Papai Jura já tá, olha só que apareceu. Mas agora sim, vamos então especular, rapaziada, sobre o que pode rolar no Cap 22 em termos de trama, de treta também. Aliás, aqui no comentário, sinta-se livre, beleza? Para deixar suas teorias particulares. Lembrando novamente, o Cap 22 chega no dia 20 de maio e promete ser um Cap bastante hype. Agora que Boruto se encontra ali no campo de batalha, tenho certeza que deve rolar aquelas interações, no mínimo, constrangedoras entre ele, o Konohamaru, e a gangue deve oficialmente se reagrupar com tudo. Digo, Boruto, mas Konohamaru deve se juntar lá com a Sarada, Mitsuki, vai ser aquela coisa, meu Deus, o Boruto está de volta, que vai estranhar ali, no caso, o Araya, né, tipo, Boruto, traidor, não é possível. Me pergunto se o Borutão vai, sei lá, dar um momento de Jesus e ressuscitar ali a Yodo, que eu ainda tô com um pezinho atrás se realmente ela acabou morrendo. Olha, é um desperdício que eu vou ter que contar. Mas o relevante é que, com a queda do Ryu, claro que a tropa agora tem a sua alma espinhosa e com a eventual alma espinhosa de Matsuri também, tem aquela chance, podemos resgatar a Moegi, que tá lá na Vila Oculta da Folha, ainda é claro. Ou seja, tem isso, mas como a prioridade é o Shink, porque eles têm que libertar lá o Gaara do casulo maluco de Areia de Fel, e essa vai ser basicamente a prioridade principal. Eu acredito que, de fato, o maior obstáculo da rapaziada nesse momento vai ser o Jura chegando com tudo no campo de batalha. Será que ele vai vir solo ou junto com o Hidari mais o Bug Planta? Talvez um outro Shinjo totalmente novo? Eu não faço a menor ideia. Eu ainda tô muito preso naquela fala do Kashin, né? Que a gente vai ver ainda muitos Shinjos aí na trama de acordo com algumas alterações malucas do futuro pra lá e pra cá. Tipo assim, o Cap 22 tem a possibilidade da gente ver basicamente o time 7 clássico JJ enfrentando o Jura. Pô, seria cinema, né não? Boruto, Konohamaru, Sarada, Mitsuki, todo mundo trabalhando junto novamente para enfrentar este grande vilão. É aquilo, como o Jura acaba sendo mais forte, duvido muito que eles vão conseguir derrotá-lo no bom e velho mano a mano, embora a gente vê que as escalas de poder de fato estão mudando, né? Você lembra quando o Boruto caiu no pau com todos os Shinjos que ele tava ali basicamente passando mal? Só que quando o assunto é X1, os Homem-Planta não estão dando muito conta do recado. Claro que no caso do Ryu, porque a Sarada despertou o poder quebrado pra cacete, pra variar, e no caso da Matsuri, ela tava conseguindo derrotar o Konohamaru, mas chega Boruto, acaba sendo outro nível, né, galera? Provavelmente, acho que enquanto a tropa tá ali distraindo o Jura, o Araya, por exemplo, pode ir lá, né, tentar libertar o Shink para resgatar ali basicamente o Gaara, ou seja, pode ser uma boa e velha tática de divisão, mas eu acho muito difícil o Boruto, a Sarada com os Monkey, o maluco da vida, eles conseguindo fazer frente diretamente ao Jura. Esse é o problema, né? De você ter um vilão tão quebrado. Qual é a desculpa para aquele, eu vou matar todo mundo aqui agora, é nóis? Olha, eu vi algumas pessoas comentando e até levantando a hipótese de eventualmente o Kawaki chegar para ajudar a tropa contra o Jura, porque de fato já tem alguns capítulos que a gente não teve continuidade aquela tramazinha lá, né, rapaziada, do Kawaki interagindo com o Amado e com a Sumire também. O Kawaki querendo que o Amado, né, libertasse ali como tudo os seus limitadores e, pô, não seria um oponente à altura do Kawaki sem limitadores, sabe? Para enfrentar completamente ali, pra gente ver, meu Deus, agora o Kawaki de fato também, né? Está basicamente em outro patamar. E me pergunto se seria satisfatório ou não um Kawaki sem limitadores potencialmente dando cabo oficialmente do Jura. Aí fica o questionamento, será que esse seria então basicamente o pior cenário possível que o Kashin Koji estava vendo? Não necessariamente sobre a ameaça do Jura, e sim uma futura ameaça de Kawaki, que com a vinda de Jura pro campo de batalha, o Kawaki é forçado a lutar com 100%, sabe? Pode ser também, né, galera? Pode ser. E de fato, o Kawaki, acima de tudo, tá merecendo uma killzinha, porque o coitado, desde o início do Vortex, tá sendo humilhado. É humilhação atrás de humilhação. De qualquer forma, é um cap que promete bastante, que eu tô muito curioso para ver como é que o Kishimoto vai basicamente seguir a partir de agora. E novamente fica o questionamento, se o Jura realmente aparecer, de fato, o que vai impedi-lo de matar basicamente todo mundo em um único segundo? No caso, ele, óbvio, né? Deseja ali capturar o Boruto para que ele seja utilizado como comida de planta, árvore divina, toda aquela santa groselha maravilhosa. E quanto ao
Code, né, também é outro que tá sumido basicamente há um certo tempo, foi basicamente humilhado nos últimos tempos, e vai que o Code, sei lá, vira uma espécie de aliado no mínimo improvável. Talvez, acho que um cenário bacana seria até o Kashin Code, né, entrar ali no campo de batalha de vez pra tentar dar uma chance maior ali, uma expectativa para a rapaziada contra o Jura, que tá complicado. Batata do Kashin Code eventualmente nós sabe, né, que vai ficar mais assada do que o normal, mas é ficar da guarda, rapaziada. Dale Boruto! Lembrando pela milésima vez, Cap 22 chegando no dia 20 de maio. Marquem aí nos seus calendários, belezinha? Que promete bastante. Ou todo mundo vai ser humilhado, os nossos protas, ou de alguma forma, pelo roteiro absoluto, eles vão conseguir resgatar o Garo, o Shinki, ó, vão meter o pé despertando ali, basicamente, a fúria de Jura. Tipo, esses moleques enxeridos conseguiram escapar de mim novamente. Não. Obrigado a todos que ocuparam o videozinho até aqui. A casa é curtido o conteúdo, não esqueça de deixar um like. Se inscreva aqui no canal também, claro, se você não conhece essas bandas e de preferência. Não esqueça de ativar o sininho, belezinha? Pra você não perder o conteúdo do Borutão aqui no canal. Até a próxima, rapaziada. É nóis.